Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 28, capítulo 226. Beleza e poder. Na maioria das vezes eles não estão em conflito. Na verdade, coisas poderosas em si são extremamente belas de se ver. Quando Susanoo, armadura de chakra da 10 caudas de Shigen, se colocou neste mundo, o chakra aterrorizante que emanava dele representava a força de combate mais poderosa do mundo. Em comparação, Kaguya Otsutsuki, que também era enorme após se transformar na 10 caudas, mas parecia um coelho humanoide, era ofuscada pelo Susanoo, armadura de chakra da 10 caudas de Shigen. Ela perdeu a primeira rodada apenas em impulso. Mas Kaguya Otsutsuki não estava sem outras opções. O chakra nos ninjas do mundo exterior foi imediatamente absorvido por ela, e instantaneamente fundiu-se em seu corpo. Uma orbe de busca da verdade preta surgiu lentamente atrás do enorme coelho humanoide, e até continuou a se expandir para fora. Este tipo de orbe de busca da verdade era uma técnica capaz de destruir um mundo no mundo real. Isto era uma ameaça. E ao mesmo tempo, a ameaça só poderia ser enfrentada com uma ameaça semelhante. Uma orbe de busca da verdade também estava sendo rapidamente formada atrás do Susanoo, armadura de chakra da 10 caudas de Shigen, pairando atrás do tigre branco Susanoo como um sol negro que cobria o céu. Zetsu Negro só pôde tremer ao ver esta cena. Porque se estas duas orbes de busca da verdade em expansão fossem realmente usadas, todo o espaço de Yomotsu Irazaka seria explodido em pedaços, e seria impossível para ele sobreviver a tal confronto de técnicas. No entanto, nem Shigen nem Kaguya Otsutsuki obviamente tinham a intenção de usar a orbe de busca da verdade em expansão diretamente. Os dois gigantes de milhares de metros de altura começaram a lutar diretamente. Roar. O tigre branco Susanoo, que brilhava com chakra azul, rugiu e agarrou a cabeça do coelho humanoide, abrindo a boca e mordendo o crânio do coelho. Roar. O coelho lutou desesperadamente, puxando a cabeça do tigre branco com as duas mãos. Seus olhos eram ferozes e ele estava claramente encurralado. Uma enorme bijudama vermelha escarlate apareceu de repente na boca do tigre branco, atingindo o corpo do coelho. A enorme explosão instantaneamente fez seu corpo ficar amassado. No entanto, este nível de lesão não era mais importante para ele. Seu corpo se recuperou rapidamente e ele avançou novamente em direção ao seu oponente. Neste momento, as duas existências mais poderosas do mundo estavam lutando como feras. No entanto, este tipo de chakra selvagem era algo que ninguém podia tocar. Ninguém neste mundo tinha chance de participar desta batalha. Na verdade, poucas pessoas tiveram a sorte de testemunhar esta cena. Esta batalha que determinaria o destino futuro de todo o mundo ninja, e quem teria o poder para governar o futuro mundo ninja, só pôde ser vista por duas pessoas. Naruto e Sasuke. Não eram apenas duas pessoas. As figuras de uma terceira e uma quarta pessoa finalmente apareceram. Obito aproveitou a oportunidade quando Kaguya Otsutsuki tentou uma transferência de dimensão, mas foi perturbada por Shigen, e trouxe Kakashi para esta dimensão usando o Kamui. Os dois ficaram chocados com a cena diante deles. O que devemos fazer? Kakashi não pôde deixar de murmurar. O que podemos fazer? A expressão de Obito finalmente não era mais calma. Ele olhou nervosamente para a batalha entre os dois gigantes diante dele, observando o vento forte que eles criavam com um único golpe, que quase os expulsou instantaneamente. Este nível de batalha, mesmo que ele ativasse o Susanoo completo e se apressasse, seria inútil. Assim que o Kamui fosse desativado, o Susanoo de centenas de metros de altura seria apenas um brinquedo na frente deles. No entanto, seja Obito ou Kakashi, Naruto ou Sasuke, todos podiam ter certeza de uma coisa: o tigre branco Susanoo, armadura de chakra da 10 caudas de milhares de metros de altura, seria o vencedor final. Roar. Uma enorme espada foi empunhada na mão do tigre branco. Suas garras seguravam-na firmemente como as mãos de um humano, e ele cortou o coelho e a bola de carne atrás dele com um golpe. Este golpe também cortou o chakra de Kaguya Otsutsuki e das outras bestas com cauda, separando diretamente o chakra das 9 bestas com cauda de seu corpo, tornando-a incapaz de manter o estado de transformação de besta com cauda, e ela regrediu imediatamente para sua forma humana. E no instante em que a bola de carne atingiu o chão, ela se transformou nas 9 bestas com cauda. No momento em que pousaram e se recuperaram, seus corpos subconscientemente tremeram ligeiramente, e cada besta com cauda olhou nervosamente para o tigre branco Susanoo, armadura de chakra da 10 caudas. Que tipo de monstro é aquele? A julgar pelo chakra, é outra 10 caudas. Parecia. Este não era um inimigo que eles pudessem enfrentar. Além destas bestas com cauda, o outro chakra no corpo de Kaguya Otsutsuki também foi despojado. Madara estava deitado no chão, olhando para tudo isso com o rosto cheio de confusão. Isto não é bom. Obito percebeu o problema imediatamente. Ele olhou apavorado para a orbe de busca da verdade em expansão criada por Kaguya Otsutsuki caindo do céu. Depois que Kaguya Otsutsuki retornou à forma humana e perdeu todo o chakra da besta com cauda em seu corpo, ela não conseguia mais controlar a orbe de busca da verdade em expansão que havia criado. Esta orbe de busca da verdade em expansão era suficiente para destruir este espaço facilmente. No entanto, o enorme tigre branco Susanoo levantou a pata, abrindo um enorme portão de espaço-tempo diretamente. No instante em que a orbe de busca da verdade em expansão caiu, ele a exilou para outra dimensão. No instante seguinte, o tigre branco Susanoo levantou a mão e brandiu a enorme espada, derrubando Kaguya Otsutsuki do ar. Seu movimento gerou uma onda de choque. Neste momento, Kaguya era incapaz de resistir ao poder de Shigen. Mesmo que quisesse evitar, ela não conseguia. A lendária deusa do coelho caiu do ar no chão, tossindo um bocado de sangue desgrenhadamente. Parecia
Ela havia perdido completamente sua capacidade de resistir. Quando o tigre branco Susanoo confirmou verdadeiramente a vitória, seu corpo começou a encolher rapidamente. O gigante montanhoso transformou-se lentamente na pequena figura de Shijin. Você perdeu. Shijin caminhou calmamente passo a passo até Kaguya Otsutsuki. Suas palmas se fecharam lentamente, e seus olhos ainda estavam calmos como sempre. O rosto da deusa do coelho estava cheio de horror. Shijin, a mãe tinha seus próprios motivos. Na verdade, a crise do mundo ninja ainda não foi resolvida. Zetsu Negro saiu apressadamente da manga de Kaguya Otsutsuki, lutando para implorar a Shijin por Kaguya Otsutsuki. Você não sabe o quão poderosos são os inimigos que a mãe tem que enfrentar. Só criando um exército constantemente ela pode ter um pouco de segurança. Shijin, Shijin. Zetsu Negro olhou para Shijin, propondo sua sugestão repetidamente. Na verdade, não devemos lutar, mas sim unir forças para lidar com aqueles Otsutsukis de fora. Um perdedor. Quando você teve a qualificação para propor unir forças? Shijin olhou para Zetsu Negro à sua frente, e um lampejo de frieza passou por seus olhos. Quando você pensou que tinha a qualificação para ser meu aliado? O corpo de Zetsu Negro enrijeceu subconscientemente. Tudo bem, está na hora de encerrar. Tenho coisas mais importantes a fazer do que com vocês. Shijin levantou a mão e a pressionou na cabeça de Zetsu Negro, absorvendo as memórias do corpo de Zetsu Negro. O corpo de Zetsu Negro também começou a desaparecer e se desintegrar rapidamente neste momento. O mentor que havia criado 1000 anos de guerra no mundo ninja, e que até forçou Shijin a conspirar para lidar com ele, finalmente foi completamente aniquilado neste momento. Os outros olharam para isso com um repentino pânico, porque este momento parecia ser o momento em que o vencedor dominaria o mundo. O destino de Zetsu Negro foi a morte. Então, qual seria o destino deles? No entanto, Shijin não lhes deu atenção. Sua figura, acompanhada pela abertura do Yomotsu Irazaka, apareceu sobre Madara, verificando seus problemas. Madara olhou para Shijin com alguma confusão. Não. Por que se preocupar com ele neste momento? Capítulo 227. Não há necessidade de me salvar, certo? Madara sente o poder Yang fluindo para dentro de seu corpo com uma expressão confusa, sem entender o esforço inútil de Shijin neste momento. O plano olho da lua estava errado. Que sentido ainda resta em sua vida? Ele deveria ir e se encontrar com Hashirama para admitir seus erros? Você só falhou 2 vezes. Shijin estende a mão para apoiar Madara com indiferença. Uma vez você acreditou em Hashirama, e uma vez você acreditou em Zetsu Negro. Você que viveu a era de caos dos estados combatentes, como pôde pensar que alcançar a paz eterna neste mundo seria tão simples? A expressão de Madara fica subitamente estranha. Ele sente uma vontade de brigar com esse cara. Espere. Como ele tem a audácia de dizer tal coisa? Afinal, a razão pela qual ele estava disposto a acreditar em Zetsu Negro não foi porque você permitiu que Zetsu Negro se passasse por sua vontade. Com o santo médico da era antiga, Shijin, endossando a fraude, quem não cairia nessa? No entanto, Shijin acabou de derrotar Kaguya Otsutsuki, e é claramente o indivíduo mais forte em todo o mundo ninja. A diferença entre eles já é imensurável. Além disso, Shijin o salvou novamente. Parece que este cara não está tratando como uma peça de xadrez inútil, e suas palavras dão a entender que ele ainda o vê como um companheiro, convidando-o a continuar avançando juntos. O que faremos com eles? O olhar de Madara recaiu sobre Naruto e Sasuke. Ele recuperou o poder dos 6 caminhos depois que Shijin lhe concedeu o poder Yang. Quanto a eles, Shijin não olha para Naruto, mas foca em Sasuke. Não precisa se preocupar. Eu já tinha um arranjo antes mesmo desta batalha começar. A expressão de Sasuke muda. Em comparação com a mente de Naruto, as mentes dos outros presentes são visivelmente mais ágeis. Eles percebem imediatamente que o chamado arranjo de Shijin não deve ser uma coisa boa. Afinal, Shijin planejou tudo perfeitamente para Zetsu Negro e Kaguya Otsutsuki. Como ele lidará com Naruto e Sasuke? Se Shijin realmente quisesse matá-los, talvez o tormento fosse menor, mas se Shijin quiser arquitetar alguma conspiração, então sua conspiração não é algo que uma pessoa comum consiga suportar. Shijin, este homem é capaz de ter seus planos bem-sucedidos através de 1000 anos, até mesmo calculando sua própria morte e ressurreição. Descrever Shijin apenas como aterrorizante em termos de astúcia é, na verdade, subestimar demais sua astúcia e audácia. O que mais você fez? Sasuke olha para Shijin com uma expressão de apreensão. Eu não preciso fazer mais nada. Shijin balança levemente a cabeça, seus olhos se tornam excepcionalmente profundos neste momento. Pois a pessoa que realmente arquitetou uma conspiração contra você não sou eu. As sobrancelhas de Sasuke se franzem imediatamente. Não é Shijin. Quem mais poderia ser? Sasuke. Você é muito parecido com Madara. Não se prenda ao passado nem se prenda ao futuro. Shijin neste momento parece o antigo ninja médico que observou Naruto e Sasuke crescerem em Konoha. Ou talvez, ele nunca tenha mudado. Sasuke, este mundo nunca gostou de vocês, porque todas as pessoas no mundo não gostam daqueles que podem dominar seus destinos ou que se recusam a ser dominados por eles. Mas dominar o destino futuro deles é a missão que vocês precisam carregar. Eu nunca pensei em nada disso. Sasuke bufou friamente. Embora Sasuke saiba que a filosofia de Shijin está correta, ele não quer se preocupar tanto com isso. Ele está tão perdido que não consegue nem encontrar seu próprio objetivo. Mesmo que o sábio dos 6 caminhos lhes tenha dado a missão de selar Kaguya Otsutsuki e derrotar Shijin, parece que eles não podem mais completá-la. E mesmo que ele e Naruto se unissem para invocar o sábio dos 6 caminhos, isso não teria sentido. Certo. Shijin levanta a mão e abre uma porta do espaço-tempo de cor negra escura, falando suavemente. Quando você não conseguir enxergar a direção, venha me procurar. Eu guiarei por um caminho. Sasuke sente vontade de dizer que está muito confuso agora.
Afinal, quando Sasuke descobriu que a aniquilação de seu clã pelo seu irmão tinha uma história diferente, sua vida anterior perdeu completamente o sentido. No entanto, o olhar de Shigen é tão perspicaz que ele parece ser capaz de ver os pensamentos de Sasuke, e ele acrescenta algumas frases casualmente. Sua confusão ainda não é profunda o suficiente. Talvez eu devesse usar outra frase para descrever. Seu desespero ainda não é suficiente. Sasuke não pode evitar cerrar os dentes. O que ele quer dizer com seu desespero ainda não é suficiente? A condição dele agora não é desesperadora o suficiente? Mesmo tendo obtido o poder Indo Sábio dos 6 Caminhos, e mesmo tendo Naruto com o poder Yang ao seu lado, eles não são páreo para Shigen. E o oponente ainda adicionou Madara. Esse homem Madara. Sasuke nunca pensaria que ele, no estado atual, seria capaz de derrotá-lo. Vamos! Shigen estende o dedo e toca na direção de Kaguya Otsutsuki, falando calmamente. As memórias que obtive de Zetsu Negro são apenas detalhes. A informação sobre o inimigo que este mundo realmente pode enfrentar no futuro ainda precisa ser extraída da mente dela. Os olhos de Kaguya Otsutsuki se assustam. No entanto, o Mangekyou Sharingan nos olhos de Shigen é ativado silenciosamente, e ele instantaneamente suga o corpo de Kaguya Otsutsuki para dentro da dimensão do Kamui. Realmente não precisamos matá-los? Madara olha para todos no espaço Amenominaka e diz friamente, eles mais cedo ou mais tarde bloquearão nosso caminho novamente. Eles não terão mais chance. Shigen levanta o pé despreocupadamente e entra na porta do espaço-tempo Yomotsu Irazaka. Eles logo entenderão que precisam apenas abaixar a cabeça. Madara parece acompanhar os passos de Shigen com relutância. Afinal, o coração de Madara também está muito confuso agora. Ele apenas sabe que precisa continuar buscando o caminho para a paz eterna, e ele não consegue encontrar nenhuma direção no momento. Do outro lado, na dimensão do sábio dos 6 caminhos, quando a batalha entre Shigen e Kaguya Otsutsuki finalmente termina, o chakra do sábio dos 6 caminhos também observa Naruto e Sasuke sendo capturados por Shigen. O poder desta figura, conhecida como Deus da Criação na Era Antiga, está reduzido a menos de 1/10. Ele só pode convocar apressadamente as almas dos Kage de todas as gerações, usando o poder deles para invocar a si mesmo, Kakashi, Obito, e um grupo de bestas com caudas da dimensão Amenominaka para sua dimensão da Terra Pura. Evidentemente, o propósito desta reunião no espaço da Terra Pura não é para anunciar sua vitória, mas para aceitar sua derrota inevitável. Desculpe, nós não somos páreo para Shigen. Naruto abaixa a cabeça, um pouco desanimado. Pois antes mesmo da batalha entre Shigen e Kaguya Otsutsuki começar, ele e Sasuke já tinham sido capturados, sem nem ter a chance de intervir. A culpa não é de vocês. O sábio dos 6 caminhos conforta Naruto, mas ele também não pode deixar de suspirar. Nem mesmo eu imaginei que eu também me tornaria uma das peças de xadrez usadas por Shigen naquela época. Não é de admirar que ele sempre tenha evitado me encontrar. Então o que faremos agora? Kakashi franze a testa e pergunta em voz baixa, o mundo ninja será deixado à mercê de Shigen e Madara no futuro? O sábio dos 6 caminhos realmente não consegue pensar em uma solução, pois nem mesmo ele consegue prever como resolver Shigen, especialmente porque o poder de luta e a inteligência de Shigen não são limitados, sendo até mais aterrorizantes do que qualquer outra pessoa no mundo ninja. Em termos de poder de luta, a progenitora do chakra, a mais forte do mundo ninja, foi derrotada por ele. Em termos de inteligência, mesmo o estrategista mais inteligente de Konoha, Shikaku, dificilmente conseguiria prever os planos de Shigen. Shigen nem sequer levou a aliança Shinobi comandada por Shikaku a sério nesta guerra, apenas os considerando como o chakra necessário para o despertar de Kaguya. Esse cara, Shigen, não é uma pessoa má. Metade da 9 caudas funga neste momento. Depois de passar por tudo isso, parece que ela está mais desapegada de muitas coisas. Se ele fizesse algo que deixasse os humanos infelizes, provavelmente seriam os próprios humanos que cometeram um erro. Ei, 9 caudas. Naruto apressa-se a pedir a 9 caudas para não dizer tais coisas. Não seria um insulto muito grande a todos se essas palavras fossem ditas. Agora só podemos agir passo a passo. O olhar do sábio dos 6 caminhos recai sobre Naruto e Sasuke, e ele os aconselha seriamente. Vocês dois não devem se separar. Se realmente chegar o momento final, unam forças para invocar o resto do meu chakra para o mundo real. Isso também não seria páreo para Shigen. Sasuke imediatamente diz essas palavras desanimadoras. Mas não podemos simplesmente desistir. Naruto promete solenemente ao sábio dos 6 caminhos, e ele também não acredita que seu amigo Sasuke escolheria ir embora. Mas, sempre há exceções. Mesmo que Naruto seja realmente um companheiro importante para o atual Sasuke, ele nunca poderia ignorar outra pessoa que é igualmente importante para ele. Capítulo 228. O Tsukuyomi infinito foi desfeito. Todos os ninjas acordam do Genjutsu. No entanto, muitas pessoas têm um olhar de perda, pois muitas estavam imersas no mundo da ilusão e nem queriam acordar daquele lindo sonho. Como era bom! Eles eram os protagonistas do mundo. Tudo no mundo girava em torno deles. Aqueles que costumavam desprezá-los eram educados e os amavam. Os inimigos que não podiam ser derrotados facilmente caíam sob sua sabedoria e força. E suas vidas passadas e quebradas eram curadas no sonho. Claro, há também algumas exceções. Por exemplo, quando Tenten, a ninja de Konoha, se liberta do Genjutsu, seu rosto até exibe um enorme alívio. Uau, finalmente me livrei daquele Genjutsu.
Tenten. Neji Hyuga também acorda. Ele olha para sua companheira de equipe e pergunta, um pouco incrédulo, você sempre soube que era um genjutsu? Claro que era um genjutsu. Tenten imediatamente faz beicinho, parecendo até desgostosa com a simplicidade daquele genjutsu. A diferença de personalidade de todos naquele genjutsu era muito grande. No entanto, um rubor envergonhado aparece no rosto de Tenten, e ela ainda se lembra com carinho do seu lindo sonho naquele mundo de ilusão. Mas, naquele genjutsu, eu consegui os artefatos do sábio dos 6 caminhos e salvei o mundo. O Benizago e o Bashozen eram muito fortes. A expressão de Tenten de repente se congela quando ela diz isso. Ela subconscientemente olha para suas mãos, porque inexplicavelmente há 2 coisas em suas mãos. Aquele genjutsu foi muito real, tanto que ela só percebeu algo estranho agora. Em sua mão esquerda está um pergaminho de selamento, e em sua mão direita está um copo de água limpa. Um sorriso imediatamente surge no rosto de Tenten. Ela levanta o copo de água limpa e bebe, acenando com satisfação para o copo vazio em sua mão. Que sorte! Acabei de acordar e já tenho água para beber. Parece que eu estava com sede quando fui pega pelo genjutsu. Você pode nos dar 2 copos de água. Rock Lee se aproxima, arrastando o corpo de seu sensei, Might Guy. Eu quero beber vários copos. O corpo de Might Guy foi curado pelo poder Yang, mas ele ainda está um pouco exausto e só pode ser apoiado por seu discípulo. Claro, eu guardei um monte. Tentem a cena repetidamente. Sua habilidade de espaço-tempo não é excelente, e ela só pode usá-la para selar suprimentos e ferramentas ninja, então ela carrega muitos pergaminhos de selamento. Este que ela tem na mão deve ser o pergaminho de selamento para água limpa. No entanto, quando Tenten abre o pergaminho, sua expressão fica surpresa subconscientemente, porque o símbolo selado não é o de um copo de água, mas sim os desenhos dos artefatos dos 6 caminhos. Isto é meu? Tenten não pode deixar de folhear, mas vê a marca exclusiva que ela fez no pergaminho, e ela coça a cabeça. Quando eu consegui este pergaminho, no entanto, ela não tem tempo para pensar muito, pois seus companheiros famintos e companheiros da aldeia parecem querer muito um copo de água, e muitas pessoas se reúnem em torno dela rapidamente. Onde está o Okage-sama? Finalmente alguém percebe que algo está errado. O Tsuchikage-sama também desapareceu. O Kazekage-sama também está desaparecido. Alguém viu o Raikage-sama? A Mizukage-sama está desaparecida. Todo o campo de batalha fica imediatamente barulhento, pois os líderes de cada aldeia desapareceram quando o Tsukuyomi infinito foi desfeito. O significado dos Kage de cada aldeia é de grande importância, e eles não podem simplesmente desaparecer. No entanto, alguém os encontra rapidamente. Em um espaço aberto neste campo de batalha, os Kage das 5 grandes aldeias estão enfileirados, e o indivíduo mais forte do mundo ninja, Shigen, está sentado diante deles. Parece que sua situação é muito perigosa. No entanto, ninguém se atreve a dar um passo adiante. Madara, com os membros da Akatsuki, bloqueia os dezenas de milhares de ninjas da Força Aliada, e apenas o leve levantar de seus olhos intimida todos, impedindo-os de avançar. Ao lado de Shigen, há uma mesa com um pergaminho aberto, e ele está escrevendo e desenhando diligentemente algo nele. Todos têm que esperar aqui até que ele termine de escrever aquele pergaminho. Mesmo 5 Kage não ousam se mover neste momento, ou melhor, não podem se mover sob a pressão da aura de chakra. Neste momento, eles parecem bonecos de madeira parados, esperando as ordens do homem sentado à mesa. Deem uma olhada nisto. Shigen termina de escrever o pergaminho em suas mãos e o estende na direção dos 5 Kage. O que é isso? Tsunade é a primeira a dar um passo, pega o pergaminho na mão de Shigen e o folheia. Sua expressão muda em um instante. Aquele pergaminho é, na verdade, um documento de rendição das 5 grandes nações. Isso é impossível. Tsunade subconscientemente quer refutar, levanta os olhos para Shigen e tenta argumentar. Ninguém aceitaria. Shigen olha calmamente para Tsunade, como se estivesse olhando para a menina de antigamente que estava na frente dele. Sua expressão não muda em nada. No entanto, essa calma faz com que a voz de Tsunade baixe subconscientemente. Tsunade abaixa a cabeça lentamente e diz em voz baixa, é difícil aceitar apenas abolir todas as nações do mundo ninja e estabelecer uma única nação. Os daimyo e nobres do País do Fogo e de outras grandes nações não concordarão com isso. Tsunade, o que você precisa fazer não é negociar. Shigen instrui Tsunade à sua frente seriamente, ainda como se estivesse dando uma aula a ela quando era criança. O que você precisa fazer agora é aceitar o destino de um perdedor. Este acordo é o primeiro experimento de paz eterna no mundo ninja que Madara e eu formulamos. O que há para não aceitar? Madara parece ter ouvido a disputa entre eles e não pode deixar de rir zombeteiramente. Nós nem sequer dissolvemos suas aldeias, e até permitimos que vocês mantivessem seus respectivos nomes. Isso já é uma bênção luxuosa. A expressão de Tsunade ainda é de desânimo. Este acordo prejudica os interesses de muitas pessoas. Em primeiro lugar, todos os daimyo e nobres de todo o mundo ninja desaparecerão, e todas as suas propriedades e terras serão redistribuídas pelo país recém-nascido. Em segundo lugar, os interesses das 5 grandes aldeias ninja também são severamente despojados. Em um sentido real, este acordo significa que os recursos do mundo ninja serão alocados por uma única nação a partir de agora, e essa nação administrará 5 grandes aldeias ninja, transformando-as em organizações totalmente militarizadas, sem permissão para manter academias ninja e poder financeiro. Todas as crianças em idade escolar devem entrar em uma academia ninja unificada para estudar. Em outras palavras, mesmo que as 5 grandes aldeias ninja ainda existam, e até mesmo mantenham um nível considerável de poder militar, mas
Elas dependerão inteiramente da alocação desta nação, seja em termos de fundos ou de pessoal de reserva, tudo dependerá da divisão interna desta única nação. A única vantagem é que se esta nação puder existir continuamente, as guerras no mundo ninja provavelmente nunca mais começarão. Espero que nosso experimento de paz seja bem sucedido. Os olhos de Shijin percorrem os 5K de presentes, e sua voz é muito calma. Se este experimento de paz falhar, Madara e eu continuaremos com a próxima rodada do experimento. De qualquer forma, minha vida é infinitamente próxima da eternidade. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 229. Um experimento. Como aquele cara se atreve? Usar todo o mundo ninja como um experimento para uma teoria de paz, tratando o sistema atual do mundo ninja como material de teste em suas mãos. A humanidade em todo o mundo ninja é contada em centenas de milhares, se não milhões, e ainda assim eles seriam tratados como um campo de testes para uma teoria, e teriam que passar por este experimento imediatamente. E o pior, ele realmente podia fazer isso. Ninguém em todo o mundo ninja podia resistir a Shijin. Madara, sozinho, parado ali e vigiando a aliança Shinobi, já era um adversário que eles não podiam enfrentar. O homem parecia estar sozinho cercando dezenas de milhares de prisioneiros. Vocês também queriam a paz no mundo ninja. Gaara suspirou e inesperadamente pegou o pergaminho da mão de Tsunade, pegou a caneta sobre a mesa e assinou seu nome. No entanto, ele ainda expressou seu arrependimento. Por que não podemos ir com calma? Como membro da nova geração de ninjas, Gaara não havia vivenciado a época da fundação das vilas ninja e era mais aberto a coisas novas. Ele apenas disse algumas palavras em sua posição como Kazekage e foi o primeiro a se apresentar e assinar o acordo. Shijin, ao ver o primeiro a tomar a iniciativa, não hesitou em dar sua explicação, dizendo friamente: ter um poder cada vez mais forte fará com que se perca cada vez mais paciência. Madara acabou de passar por uma falha, e devemos encontrar uma maneira de fazê-lo se recuperar o mais rápido possível. O humor dos 5 Kages piorou instantaneamente. No entanto, já que o primeiro a assinar o acordo fez, a quinta Mizukage, Terumi Mei, suspirou e também se apresentou para deixar seu nome. A força da Vila Oculta da Névoa era muito fraca. Tanto em termos de economia quanto de população, a Vila Oculta da Névoa tinha uma diferença considerável em relação às outras vilas ninja do continente. E os ninjas da vila não tinham muito apoio para com a alta cúpula da vila. Para ser honesto, a posição de Mizukage de Terumi Mei foi imposta a ela. De qualquer forma, não podemos resistir, certo? Terumi Mei deu uma razão razoável para sua escolha de assinar, e arrastou as outras 3 grandes vilas ninja para o buraco, porque de fato, eles não tinham mais forças para resistir. Eles acabaram de ser atingidos pelo Tsukuyomi infinito. O chakra de todos estava extremamente exausto. Depois que a Vila Oculta da Areia e a Vila Oculta da Névoa assinaram seus nomes sucessivamente, a quinta Hokage de Konoha, Tsunade, e o terceiro Tsuchikage da Vila Oculta da Pedra, Onoki, só puderam suspirar e concordar. Eu posso assinar. A Vila Oculta da Nuvem e o País do Relâmpago podem ser fundidos ao seu novo país. O quarto Raikage cerrou os dentes e olhou para Madara, dizendo em voz baixa: mas todos os ninjas da Vila Oculta da Nuvem se lembram do ódio de serem destruídos por Madara. Este ódio, eles não esqueceriam facilmente. Madara revelou um traço de surpresa em seu rosto ao ouvir seu nome, mas no momento em que ele estava prestes a sorrir friamente e zombar, a silhueta de uma pessoa de repente brilhou em sua mente, e seu corpo congelou subitamente. Hashirama. Madara de repente se lembrou de quando ele escolheu se juntar a Hashirama na Era dos Estados Combatentes, e também exigiu que alguém pagasse pela morte de seu irmão. Aquele cara não hesitou em pegar uma kunai para se matar. Ódio. Mais uma vez, o ódio. Para buscar a paz. Alguém deve abandonar o ódio. Um lampejo de realização passou pelo rosto de Madara. Ele de repente entendeu porque seu velho amigo, Hashirama, escolheu o suicídio naquela época. Talvez aquele cara realmente pensasse que se ele abandonasse o ódio, o objetivo deles estaria ao alcance. Hashirama, eu entendo você cada vez mais. Os olhos de Madara baixaram ligeiramente. Depois de lamentar em voz baixa, ele de repente disse: se eu escolhesse neste momento. No entanto, antes que Madara pudesse terminar, Shijin o interrompeu imediatamente e olhou para o quarto Raikage. Vocês já agradeceram a Madara? Uma grande interrogação surgiu no rosto do quarto Raikage. O quê? O que é agradecer? Será que eles ainda tinham que ser gratos a Madara? Parece que Madara deveria ter matado todos na Vila Oculta da Nuvem. Shijin estendeu a mão para pegar o pergaminho sobre a mesa, como se quisesse encerrar o assunto completamente, e disse casualmente: bem, já que a Vila Oculta da Nuvem não quer que este mundo se torne pacífico, este futuro mundo pacífico também não quer a Vila Oculta da Nuvem. O coração do quarto Raikage estremeceu. Ele agarrou o pergaminho inconscientemente como se estivesse segurando um canudo, e disse com a voz trêmula: espere. Isso? Esta mudança de atitude foi muito rápida. Originalmente, este Raikage só queria mostrar a Shijin e Madara a indomabilidade de sua Vila Oculta da Nuvem. Mas ele não esperava que aquele cara simplesmente descartasse tudo. A Vila Oculta da Nuvem concorda. O quarto Raikage cerrou os dentes e rapidamente pegou a caneta e assinou seu nome. Eu só espero que vocês não violem o acordo. E que o mundo ninja realmente possa alcançar a paz. As pessoas que criam as regras não têm necessidade de violá-las. Shijin balançou a cabeça, esperando que o quarto Raikage pudesse entender a verdade deste mundo, no momento em que as regras são estabelecidas. Estas futuras regras mundiais são o que nós queremos. Certo. Haverá muito a ser feito a seguir. Então, a partir de hoje, um novo país nasceu. Quaisquer outros daímios, nobres e pequenas vilas ninja que não estejam dispostos a obedecer a este acordo serão considerados rebeldes que devem ser executados.
e as 5 vilas ninja, essas organizações militares, se encarregarão da limpeza. Isto é realmente decisivo. Os 5 Kages instintivamente queriam expressar alguma objeção novamente. Eles tinham boas relações pessoais com os daimyos de seus respectivos países. Entregar este assunto a eles seria um tanto. Vocês também não querem que a Akatsuki execute a tarefa de limpeza dos daimyos e nobres, querem? Uma frase de Shijin interrompeu seus pensamentos. A maioria dos membros da Akatsuki não é muito boa com a retórica. E os métodos para lidar com aqueles que não obedecem podem não ser muito gentis. Nós os convenceremos. Tsunade suspirou impotente. Então, Onoki imediatamente levantou sua objeção e ao mesmo tempo deu sua sugestão. E quanto ao daimyo do novo país? Não pode ser escolhido entre os daimyos existentes? Na verdade, o daimyo do nosso país da terra sempre foi bondoso e amou seu povo. Então ele certamente estará muito disposto a abrir mão de seu poder pelo destino de seus súditos. Shijin sufocou Onoki com uma única frase, e também calou os outros Kages que queriam falar. Os 5 Kages ficaram em silêncio. Realmente, todas as palavras foram previstas. No entanto, quando os 5 Kages só puderam aceitar seu destino com frustração e liderar a aliança Shinobi de volta às suas respectivas vilas, Madara também ficou um tanto curioso. Quem será o daimyo do novo país? Sem pressa. Shijin não estava nem um pouco apressado. Ele nem olhou para os membros da Akatsuki, que estavam igualmente curiosos sobre o assunto, e os aconselhou cuidadosamente. Embora todos queiramos ser rápidos, a busca pela paz eterna é um processo longo, e pode não haver necessidade de um daimyo. Afinal, a coisa mais importante neste mundo sempre foi a força militar. Capítulo 230. O poder muitas vezes não pode ser separado da força. Neste momento, a pessoa mais forte em todo o mundo ninja é, sem dúvida, Shijin. Em seguida estão Madara, que obteve o poder Yang, Naruto e Sasuke, que obteve o poder Yin. O resto parece não precisar ser mencionado. O futuro desta era será verdadeiramente decidido por eles. Na frente deles, um exército de ninjas seria completamente inútil. Essas pessoas têm a força de um exército de um só homem. No entanto, diante de Shijin, Madara acreditava que mesmo a soma dos 3, ele e os 2 pirralhos, que sozinhos poderiam pacificar o mundo ninja, não seria páreo para ele. Madara acreditava ter entendido o significado de Shijin e subconscientemente começou a refletir sobre a futura estrutura do mundo ninja, pois esta era a continuação da busca pela paz eterna após o fracasso do Tsukuyomi infinito. Madara estava realmente muito empenhado nisso. É claro, o destino dos fracos é ser dominado pelos fortes. Madara também concordava com esta lei do mundo ninja em seu âmago. Sendo assim, Madara tocou o queixo pensativo e não pôde deixar de olhar para Shijin. Então o Lorde Shijin assumirá a posição. Eu não ficarei aqui. Shijin balançou a cabeça e negou a visão de Madara, e até disse algumas palavras a mais. Madara, a futura estrutura de paz do mundo ninja está ligada a você. Portanto, nunca fale sobre sua própria morte levianamente. Agora há pouco, Madara obviamente estava tentando imitar a Shirama. Shijin só pôde contar a Madara seu plano de deixar o mundo ninja. Você vai resolver os Otsutsuki do outro mundo? Madara pareceu entender o significado de Shijin novamente. Ninguém em todo o mundo ninja era páreo para Shijin, exceto aqueles seres de fora que até Otsutsuki Kaguya temia. Talvez. As palavras de Shijin eram ambíguas. Ele não se importou em motivar Madara neste momento. Se eu não voltar, o futuro do mundo ninja. Eu acabei de receber o poder do nível 6 caminhos. Madara riu levemente imediatamente. Um traço de orgulho brilhou em seus olhos, parecendo extremamente confiante em sua capacidade de se tornar mais forte no futuro. Isso não é estranho. Este homem sempre foi confiante. Afinal, este homem sempre foi capaz de usar o poder que possuía ao máximo, e ele era realmente muito habilidoso em combate. E ele realmente amava as batalhas de sangue e fogo. No entanto, embora Madara estivesse orgulhoso de que ele certamente seria capaz de proteger o mundo ninja no futuro, ele teve que levantar outra questão, e aqueles 2 pirralhos, Naruto e Sasuke. Eles devem estar voltando em breve, certo? Shijin sabia que o sábio dos 6 caminhos não desistiria de Naruto e Sasuke. Ele bateu levemente os dedos na mesa, parecendo muito certo de sua avaliação. Não demorará muito para que Sasuke venha nos procurar. Madara não acreditou muito nas palavras de Shijin. Ele não achava que Sasuke estaria disposto a se juntar a eles novamente. Ele estava até pensando no que fariam se Naruto e Sasuke se unissem para resistir ao seu país de paz após Shijin deixar o mundo ninja. Mas parecia que as palavras de Shijin nunca estavam erradas. No entanto, o que Shijin poderia fazer neste momento? Afinal, falando estritamente, a guerra no mundo ninja já havia terminado. Aquele garoto, Sasuke, deveria voltar para Konoha com aquele pirralho, Naruto. Konoha? Madara de repente percebeu algo. Ele parecia ter adivinhado o plano de Shijin, e não pôde deixar de rir levemente. Então é assim. Sasuke já era um ninja renegado de Konoha quando o trouxemos para Akatsuki. Ele não tem mais lugar em Konoha, certo? Konoha sempre encontrará uma maneira de acomodá-lo. Mas Sasuke definitivamente não vai querer voltar para Konoha no futuro. Shijin balançou a cabeça levemente, dizendo com indiferença, se você estiver interessado, pode ir e dar uma olhada por si mesmo. Certo. Madara estava realmente muito interessado neste assunto. Do outro lado, após o fim do Tsukuyomi infinito, ainda havia uma pessoa neste mundo que não havia encontrado descanso. Este homem não era um ninja vivo. Ele era um ninja revivido pelo Edo Tensei antes do Tsukuyomi infinito, mas ele também não foi invocado para o reino puro pelo sábio dos 6 caminhos. Afinal, este homem não era um dos 5 Kages. O Shira Itachi. Ninguém sabia se isso era sua sorte ou seu infortúnio. Quando Kabuto estava lutando contra Orochimaru usando o modo sábio, Orochimaru usou o corpo de Itachi para revivê-lo com o Edo Tensei.
na tentativa de usar o poder de Itachi para resistir, pois este era o último trunfo de Orochimaru. O resultado foi que Orochimaru nem sequer teve tempo de controlar Itachi para fazer qualquer coisa, e ele e Kabuto foram atingidos pelo Tsukuyomi infinito, deixando apenas Itachi. Itachi, revivido pelo Edo Tensei, era imune ao Tsukuyomi infinito, e assim ele se libertou do controle de Kabuto. Ele queria procurar por Sasuke no campo de batalha. Infelizmente, Itachi revistou todo o campo de batalha desenterrando múmias, mas não havia sinal de Sasuke. Ele não encontrou seu irmão mais novo, o que o deixou muito preocupado com o assunto. O que mais o preocupava era: o Tsukuyomi infinito foi desfeito rapidamente. Isso também significava que Orochimaru, que o controlava, logo seria capaz de controlá-lo novamente através do Edo Tensei, e até obter suas informações. Não há tempo. Itachi, revivido pelo Edo Tensei, só pôde pensar um pouco e começou a preparar seus planos de contingência com antecedência. Ele encontrou um corvo que havia escondido antes de morrer. Nos olhos deste corvo estava o Mangekyou Sharingan Escarlate, a herança que o Uchiha Shizui havia deixado para ele. Nele estava o Genjutsu Koto Amatsukami, que podia alterar à vontade. Itachi era também um homem que planejou até a sua própria morte. Como ele não podia se libertar antes de morrer, Itachi só podia julgar a situação, pensando que Orochimaru e Obito inevitavelmente ficariam em desvantagem ao lutar contra Akatsuki. Eles certamente usariam seu corpo para revivê-lo com o Edo Tensei e usá-lo para participar desta guerra. Orochimaru, que era proficiente em Edo Tensei, certamente não perderia esta oportunidade. O Edo Tensei era a oportunidade de Itachi. De fato, tudo aconteceu como Itachi havia previsto, e ele realmente utilizou esta oportunidade do Edo Tensei. O futuro de Sasuke. Itachi conhecia muito bem a personalidade e a mente de seu irmão mais novo. Ele estava um pouco preocupado que seu irmão mais novo certamente seria enganado e usado por figuras perigosas como Shijin e Madara no futuro. Este tipo de coisa nunca foi o que ele quis. E Sasuke, que havia obtido o Mangekyou Sharingan Eterno, uma vez que ficasse do lado de Shijin e Madara, também se tornaria um grande problema para Konoha. Para resolver a ameaça de seu irmão mais novo se juntar a Akatsuki no futuro, Itachi se preparou especificamente para ser revivido pelo Edo Tensei. Os olhos de Itachi se levantaram para encarar o corvo à sua frente. Ele olhou fixamente para o Sharingan Koto Amatsukami do corvo, usando o método de selamento de transcrição para selar um jutsu nele, juntamente com suas memórias e suas expectativas para seu irmão mais novo. Este Koto Amatsukami também não podia cair nas mãos de outras pessoas. Itachi tinha que garantir que isso fosse concluído antes que o pensamento de Orochimaru invadisse seu cérebro. Ele também tinha que se prevenir contra Orochimaru e Obito usando a habilidade perigosa deste Koto Amatsukami. É o bastante. Antes que o pensamento de Orochimaru invadisse seu cérebro, Itachi optou por soltar o corvo, que voou para longe, carregando suas esperanças para seu irmão mais novo, para garantir que não houvesse acidentes. Para evitar que Orochimaru o controlasse e invocasse este corvo de volta para usar o Koto Amatsukami, Itachi cancelou ativamente o contrato de invocação entre ele e o corvo. Tudo está resolvido. Capítulo 231. A intenção de Itachi era boa. Pelo menos ele não queria que seu irmão estivesse com pessoas perigosas. No entanto, o único erro foi que esta guerra representou o fim dos conflitos do mundo ninja, e muitas pessoas e eventos sofreram mudanças inesperadas durante o conflito. Por exemplo, seu irmão, Sasuke. Dentro da Vila da Folha, um grupo de antigos colegas estava reunido. Os 12 mais talentosos da nova geração de Konoha estavam sentados em uma churrascaria, incluindo Sasuke, que havia sido forçado por Naruto a retornar à vila após voltarem do encontro com o sábio dos 6 caminhos. Esta era a primeira reunião deles depois de muitos anos. Sasuke sentou-se um tanto reservado ao lado de Naruto, mas seus colegas e amigos não tinham nenhum preconceito contra ele. Eles ouviam atentamente Naruto contar sobre a batalha final entre Otsutsuki Kaguya e Shijin. Naquela época, todos tinham caído no Tsukuyomi infinito. Apenas Naruto e Sasuke presenciaram a batalha final, então era natural que fossem questionados sobre isso. No entanto, Sasuke parecia desinteressado, porque tanto ele quanto Naruto eram perdedores da guerra, não tendo conseguido salvar o mundo como sábio dos 6 caminhos. É realmente inesperado. Shikamaru Nara ouviu Naruto contar o desfecho daquela batalha de 10 caudas, e suspirou suavemente. O poder de Shijin é surpreendente a tal ponto. Essa situação simplesmente excedia a imaginação deles. Parece que nós estamos realmente impotentes. Shikamaru balançou levemente a cabeça. Shikamaru olhou para as bebidas na mesa, querendo trocá-las por bebida alcoólica, mas como não eram maiores de idade, obviamente não seria vendido. Ele simplesmente não se importou. O daimyo já anunciou sua abdicação. Todos os países do mundo ninja começarão a se fundir. Shikamaru olhou para fora da janela da churrascaria, observando a multidão agitada, e suspirou. Não sei por quanto tempo nossa vila ainda existirá. Com certeza vai continuar existindo, certo? Shijin também não demonstrou a intenção de atacar Konoha. Os jovens não entendiam por que seu colega Shikaku estava fazendo tal comentário. Eles sabiam do acordo assinado pelos Kaji e Shijin. As 5 grandes vilas ninja, todas seriam preservadas, e suas forças poderiam até aumentar um pouco. Afinal, as outras vilas menores seriam dissolvidas, e os ninjas dessas vilas menores optariam por se mudar para as 5 grandes vilas. Konoha conseguiu atrair a adesão de muitas vilas pequenas. Shikamaru não discutiu com seus amigos, pois ele havia analisado o acordo detalhadamente com seu pai, Shikaku, na frente da quinta Hokage, Tsunade. A assinatura daquele acordo era a contagem regressiva para o fim das 5 grandes vilas ninja. No entanto,
Isso já era uma graça. Pelo menos ele não matou dezenas de milhares de ninjas após o fim da guerra. O reencontro entre os colegas acabou se dispersando, pois eles realmente não sabiam como imaginar um futuro melhor como perdedores, especialmente após saberem mais sobre o terror de Shijin pela boca de Naruto e Sasuke. Após o encontro, Naruto andava pela vila com Sasuke, segurando a própria cabeça. Apenas os dois tinham um poder capaz de resistir minimamente a Shijin, e carregavam a suposta esperança do sábio dos 6 caminhos. Eles tinham muito o que conversar em particular. Parece que Naruto mencionou o que viram desde que voltaram ao mundo ninja e disse em voz baixa: Sasuke, agora ninguém mais quer resistir a Shijin. Eles também não têm o poder para resistir. Sasuke teve que alertar seu amigo e disse em voz grave: não apenas eles, mesmo que queiramos fazer algo agora, só vamos incomodar aquele cara. Assim também está bom. Todas as leis são originalmente dominadas pelos mais fortes. Mas Naruto ainda tinha algumas objeções em seu coração. No entanto, Naruto realmente não conseguia verbalizar o que sentia. Ele não achava que Shijin estava certo, mas também não conseguia apontar o que estava errado. Naruto, não pense tanto nisso agora. Se houver qualquer outro conflito entre Konoha e Shijin no futuro, Sasuke disse algumas palavras francas a seu amigo neste momento. Mesmo que você queira proteger Konoha, precisamos digerir rapidamente o poder que o sábio dos 6 caminhos nos deu. Só se ficarmos mais fortes teremos o capital para resistir àquele cara. Sasuke, você vai ficar comigo, certo? Os olhos de Naruto se iluminaram de repente. Kuf! Sasuke bufou friamente, mas seus olhos se voltaram para o terreno ao lado da estrada, a antiga terra do clã Uchiha, onde ele cresceu. O rio Naka, o santuário Naka. Na verdade, ele não sabia para onde ir, mas Naruto o trouxe de volta, e ele planejava reformar o antigo local de seu clã aqui. A alta cúpula de Konoha também não levantou objeções a isso, e seu sensei, Kakashi, também contou a Sasuke algumas histórias do passado sobre Itachi, aquele irmão que o protegeu. Sasuke achava que ficar ali não seria ruim. Ele não planejava retornar à perigosa Akatsuki de Shijin, pois, comparado a Shijin e Madara, ele preferia conviver com Naruto e seus antigos colegas. No entanto, algo inesperado aconteceu. Enquanto Sasuke estava arrumando o santuário Naka, ele viu um corvo ninja preto e estranho, o que tocou seu coração. Corvo ninja. Este era a invocação de Shizui e Itachi no passado, e sempre foi usado por eles como uma invocação avançada para usar genjutsu, sendo muito útil em combate. Ele não esperava que essa invocação misteriosa ainda pudesse ter alguma coisa remanescente neste momento. Sasuke pensou por um momento e planejou assinar um contrato de invocação com este corvo ninja, mas quando ele viu a verdadeira aparência do corvo, seu rosto se assustou. Este corvo ninja tinha um Sharingan. Como um corvo ninja podia ter um Sharingan dos Uchiha? Sasuke imediatamente quis investigar o segredo por trás deste corvo ninja. No entanto, o que Sasuke não esperava era que o Sharingan deste corvo ninja se transformasse instantaneamente em um Mangekyou Sharingan ao ver seus olhos. Como é possível? O coração de Sasuke estremeceu. O Mangekyou Sharingan era inestimável, e o doujutsu contido nele era ainda mais precioso. Que segredo havia por trás de alguém tê-lo transplantado neste corvo ninja? No momento seguinte, a expressão de Sasuke mudou, porque ele sentiu claramente o efeito do doujutsu do Mangekyou Sharingan. Havia uma técnica de selamento de transcrição dentro dele, Kotoa Tsukami, que modificaria sua vontade. O efeito da técnica era fazer com que ele protegesse Konoha. Se não tivesse obtido o poder em Yu Rinnegan, ele poderia não ter sido capaz de resistir ao doujutsu contido neste Mangekyou Sharingan. Proteger Konoha. O olhar de Sasuke de repente se tornou extremamente frio. O Rinnegan surgiu em seus olhos, fixando-se no olho do corvo ninja. Na verdade, ele não se importava em proteger Konoha, porque ele tinha muitos amigos em Konoha. De qualquer forma, ele não sabia o que fazer neste momento. No entanto, havia uma diferença crucial entre o que uma pessoa queria fazer subjetivamente e ser forçada a fazer algo, ou ter sua vontade modificada por um genjutsu. Qualquer pessoa não conseguiria aceitar ter sua vontade modificada por outros. Qualquer pessoa não conseguiria aceitar ter outra ideia implantada em seu cérebro. Além deste genjutsu, havia também a memória de Itachi contida nele. Sasuke aceitou as memórias restantes com uma expressão feia, e observou com um olhar sombrio enquanto o corvo ninja se desintegrava em cinzas após cumprir sua missão. Nissan. Sasuke cerrou os punhos e deu um soco na lápide do santuário Naka. Seu coração doeu e se contraiu naquele momento. Eu quase acreditei que... Sasuke se virou lentamente. Sua figura estava envolta em escuridão, mas seus olhos estavam fixos nas luzes brilhantes de Konoha. Você fez aquelas coisas no passado, a contragosto, apenas para me salvar. Capítulo 232. A história estava se repetindo. O destino parecia ser um ciclo. Assim como Madara atacou Konoha no início de sua fundação, Sasuke, muitos anos depois, atacou Konoha nesta noite. Na verdade, o poder de Sasuke era ainda maior do que o de Madara naquela época. Felizmente, Konoha tinha Naruto, que era mais forte do que o primeiro Hokage, Hashirama, que resistiu a Madara naquela época. Embora Naruto achasse a intenção de Sasuke de destruir Konoha inexplicável, ele estava determinado a intervir. Sasuke, o que você está fazendo? O corpo de Naruto irradiava o chakra dourado, transformando-se em uma gigantesca raposa de 9 caudas dourada em forma humana, resistindo ao Susanoo completo de Sasuke. O que aconteceu exatamente? Há apenas alguns dias, ele e Sasuke concordaram em proteger Konoha juntos.
Por que Sasuke queria destruir Konoha sem motivo agora? Você foi controlado por Shigen? Naruto, sem conseguir entender, só pôde levantar uma hipótese. Com o poder que Sasuke possuía, nem mesmo o Tsukuyomi infinito lançado por Madara poderia controlá-lo. Naruto só podia especular que a culpa era de Shigen. Saia da frente. Ao ouvir a palavra controlado, um olhar feroz e irritado surgiu repentinamente no rosto de Sasuke, o que o deixou ainda mais furioso com o que acabará de vivenciar. Seu próprio irmão queria usar o Kotomatsukami para modificar sua vontade. Ele não podia tolerar isso de forma alguma. Ele não podia tolerar que sua vida fosse controlada por aquele irmão, e ele destruiria a vila completamente. O que está acontecendo? O rosto de Naruto estava ansioso, e ele se esforçou para convencer seu amigo a voltar atrás. Shigen fez alguma coisa? Sasuke, não confie nele. Eu não confio nele. Sasuke cerrou os dentes. Seu coração estava completamente dominado pela raiva e tristeza, mas ele não conseguia falar sobre ter sido manipulado por seu próprio irmão. Uma coisa dessas era simplesmente muito absurda. Todos que sabiam a verdade diziam que seu irmão, Uchiha Itachi, o amava, mas ele não sentia um pingo de amor, apenas um frio glacial até os ossos. Saia da frente, Naruto. Este assunto não tem nada a ver com você. Sasuke controlou Susanoo o Roxo para desembainhar a grande espada de samurai, e seu chakra foi liberado com força total neste momento. Deixe-me destruir Konoha. Eu não vou permitir que isso aconteça. Naruto balançou a cabeça e seu olhar também se tornou firme. Ele controlou o chakra dentro de si e começou a concentrá-lo lentamente. Claramente, essa batalha era inevitável. Ninguém jamais imaginaria que, depois que todos pensavam que a guerra do Tsukuyomi infinito havia sido o fim do mundo ninja, uma nova guerra eclodiria, mesmo que envolvesse apenas duas pessoas. Dentro da vila de Konoha, Tsunade estava tensa. Felizmente Naruto ainda estava na vila. Caso contrário, ela realmente não conseguia imaginar se Konoha sobreviveria diante de Sasuke em sua fúria. Mas, o que aconteceu exatamente? Tsunade realmente não conseguia entender, embora após o retorno de Sasuke trazido por Naruto, a atitude de Konoha em geral fosse incerta em relação ao ex-ninja renegado que nunca havia tido um mandado de busca oficial. Tsunade superou todas as objeções e processou o retorno de Sasuke à vila, chegando até a brincar que o garoto poderia participar do próximo exame Chunin organizado por Shigen com Naruto. Para ser honesta, como Kage, Tsunade achava que sua atitude em relação a Sasuke já era tolerante o suficiente. Ela também não queria que este ninja de nível sábio dos 6 caminhos ficasse à deriva. Mas, ela não devia ter feito nada de errado, certo? Konoha também não havia feito nada de errado recentemente, certo? Para manter Sasuke em Konoha, não deve-se dizer que Tsunade nunca planejou que Sasuke se tornasse um ninja renegado. Depois que o garoto retornou à vila, ela até emitiu uma ordem de silêncio, proibindo qualquer pessoa de mencionar a associação de Sasuke com Akatsuki novamente. O que aconteceu com Konoha? Uma voz familiar surgiu ao lado de Tsunade. Quando Tsunade ouviu aquela voz, seus olhos ficaram ligeiramente estáticos subitamente, mas ela reagiu de imediato. Era a voz de Madara. Não. Como Madara poderia estar aqui? Tudo isso foi obra de Madara. Alerta! Os ninjas da Anbu de Konoha ficaram chocados com a aparição de Madara. Alerta de quê? Madara olhou para o grupo de ninjas da Anbu de Konoha com surpresa, parecendo suspeitar da sanidade deles. Nós não somos inimigos agora. Konoha é uma das vilas sob nossa jurisdição. O rosto dos ninjas de Konoha se contorceu em humilhação. O rosto de Tsunade também estava feio, mas ela disse com voz grave. Sasuke quer destruir Konoha? Isso é um plano de vocês? Deve ser. Madara franziu a testa. Ele subconscientemente se lembrou dos arranjos que Shigen havia feito, mas ele não conseguia entender o que Shigen havia planejado. Aquele sujeito, ele é realmente infalível em seus planos. A questão é, como ele conseguiu isso? Claramente, essa culpa estava prestes a cair sobre os ombros de Shigen. Como a pessoa mais poderosa do mundo ninja, ele frequentemente tinha que carregar muitos fardos, especialmente porque Shigen era provavelmente o único no mundo ninja com poder para controlar Sasuke. Um portão espaço-temporal de cor escura apareceu sobre o prédio do Hokage. Eu não fiz isso. A voz de Shigen surgiu ao lado deles. Ele estava seguido por algumas figuras, parecendo estar escoltando alguém. Era Orochimaru. Ao lado de Orochimaru estava Itachi, revivido pelo Edo Tensei. Orochimaru estava se escondendo da perseguição de Kabuto após a guerra. Ele e o Itachi revivido pelo Edo Tensei ainda estavam diligentemente tentando buscar uma aliança para se opor a Shigen. Não havia jeito. Seu aliado, Obito, havia morrido após a guerra. Embora Orochimaru achasse que talvez não precisasse causar mais problemas, ele não podia garantir que seria tratado bem se caísse nas mãos da Akatsuki. Ele só podia tentar encontrar aliados e continuar a incitar o mundo ninja a se opor a Shigen. Infelizmente, Orochimaru não teve muita sorte, pois o Kabuto que o perseguia era muito forte, e o modo sábio da caverna Ryushi era extremamente restritivo para ele, fazendo com que todos os seus caminhos de fuga fossem inexplicavelmente bloqueados. Não. Tsunade acreditou nas palavras de Shigen ao ouvir sua negação, pois ela sabia que Shigen não precisava mais mentir. Aquele homem também não gostava de mentir. Então, o suspeito era fácil de identificar. Será que foi Orochimaru? Tsunade olhou para seu velho amigo um tanto infeliz. Se alguém estivesse incitando Sasuke a destruir Konoha, Orochimaru realmente tinha essa capacidade. Pelo menos sua lábia era bastante afiada. Eu não tive tempo de fazer nada. Orochimaru não pôde deixar de rir, e seus olhos olharam sombriamente para Kabuto ao lado dele. Passei todo esse tempo fugindo da perseguição de Kabuto. Minhas sinceras desculpas.
Kabuto apenas sorriu educadamente, mas seus olhos pousaram em Itachi, revivido pelo Edo Tensei. Eu fui ordenado a obter o corpo de Itachi, mas não esperava que o Lorde Orochimaru o revivesse primeiro, então eu só pude capturar o Lorde Orochimaru. Itachi não prestou atenção em Kabuto. O homem apenas olhava para seu irmão querendo destruir Konoha, sentindo-se um tanto inquieto. O corvo ninja com o Kotoamatsukami que ele havia liberado ainda não tinha chegado para modificar a vontade de Sasuke. Você está pensando? A voz de Shijin surgiu de repente ao lado de Itachi. Ele olhava para os dois em confronto à distância e continuou suavemente. Por que Sasuke ainda não teve sua vontade modificada pelo Kotoamatsukami de Shizui? A expressão de Itachi mudou de repente. Aquele sujeito, como ele sabia da existência do Kotoamatsukami, e até adivinhou que ele usaria o Kotoamatsukami em Sasuke. Eu obtive um Kotoamatsukami de Danzou. Shijin notou a expressão de Itachi e mencionou que havia obtido o Kotoamatsukami de Danzou no passado, explicando de forma amigável. Eu estudei aquele Sharingan do Kotoamatsukami. O Genjutsu para modificar a vontade humana é realmente forte, mas é impossível que tenha efeito em Sasuke, que tem o poder Yin e o Rinnegan. Você adivinhou que eu usaria o Kotoamatsukami em Sasuke. O choque no coração de Itachi não diminuiu nem um pouco. Na verdade, Itachi ficou ainda mais aterrorizado com a capacidade de Shijin de adivinhar seus movimentos. Aquele homem, ele também adivinhou que ele queria usar o Edo Tensei. Algumas coisas, ninguém nunca se daria ao luxo de desperdiçar. Se aquele Sharingan existisse, ele estava destinado a ser usado por alguém. Com a sua natureza de utilizar tudo ao extremo, você dificilmente o desperdiçaria. Você provavelmente o usaria em um ponto crucial, como fazer com que aquele garoto que obteve grande poder proteja Konoha, algo assim. O coração de Itachi estremeceu. Como? Tudo foi previsto por Shijin. No entanto, as próximas palavras de Shijin fizeram Itachi sentir uma dor lancinante no coração. Originalmente, depois que Sasuke voltou a se juntar a Konoha após a guerra, eu ainda estava um pouco preocupado com o problema de ele e Naruto se unirem para lutar contra Madara, depois que eu deixasse este mundo, afinal. O poder dos dois era realmente suficiente para desafiar Madara. Mas parece que você o irritou, tentando modificar a vontade dele com o Kotoamatsukami. Itachi, você fez muito bem. Shijin parecia muito satisfeito com as ações de Itachi. Ele deu um tapinha no ombro de Itachi, sem poupar seus elogios. Agora, Sasuke finalmente não tem para onde ir. Ele provavelmente não estará mais disposto a voltar para Konoha. Capítulo 233. Tis. Madara não pôde deixar de rir com escárnio. Embora Madara não achasse que seria superado por Naruto e Sasuke no futuro, ele não esperava que os problemas futuros fossem resolvidos dessa forma. Itachi realmente ajudou a realizar algo grande. Mesmo que Shijin tivesse revelado a verdade, os ninjas de Konoha não poderiam mais aceitar um elemento instável como Sasuke, que poderia destruir a vila a qualquer momento. Especialmente porque ele realmente quase conseguiu. Os olhares dos ninjas de Konoha para Itachi ficaram um tanto estranhos. Eles também não esperavam que este ex-ninja renegado fosse tão leal a Konoha. É uma pena que sua boa intenção resultou em algo ruim. O resultado foi que Sasuke acabou odiando Konoha. Você sempre soube. Itachi não conseguia imaginar que todas as suas ações haviam sido vistas por Shijin, e muito menos que ele havia causado um erro tão grande na vida de seu irmão. Claro que eu sabia. Mas não precisa se preocupar. Shijin era bastante amigável com Itachi, especialmente porque suas ações eram uma parte importante de seu plano para o futuro do mundo ninja. Como retribuição por você ter aceitado ser meu peão, eu providenciarei um lugar adequado para Sasuke. Hehe. Madara não pôde evitar sorrir. Ele entendeu o significado de Shijin e também ficou muito satisfeito com o arranjo de Shijin. Então deixe o pirralho me acompanhar. Será bom, pois também encontrarei um adversário para treinar. De qualquer forma, Madara ainda gostava de Sasuke, e o progresso de Sasuke até conseguia acompanhá-lo. A paz no mundo ninja era, afinal, apenas superficial. Ou melhor, a paz no mundo ninja era apenas interna. A verdadeira ameaça externa ainda não havia se manifestado. Diante da ameaça de forasteiros, Madara sabia que não podia relaxar. Ele também precisava supervisionar o treinamento de Sasuke para evitar que ficassem completamente indefesos no futuro. O mais importante agora é impedir a luta deles, não é? Tsunade suspirou. Ela não fez objeções ao que Itachi fez, nem podia culpá-lo, nem ousava discutir com Madara e Shijin sobre Sasuke, pois o mais urgente agora era impedir a luta entre Naruto e Sasuke. Contudo, essa esperança só poderia recair sobre Shijin. Fiquem tranquilos. Eu não vou deixá-los continuar lutando. Afinal, meu objetivo já foi alcançado. Shijin, é claro, não permitiria que a batalha continuasse até o fim, para não ferir o companheiro que ele havia deixado para Madara. O mais importante era evitar que Naruto e Sasuke se reconciliassem inexplicavelmente enquanto lutavam. No instante seguinte, o corpo de Shijin flutuou. Um Susanoo de milhares de metros de altura surgiu de repente. Este Susanoo, verdadeiramente como um guerreiro humano, tinha asas que pareciam cobrir o céu e a terra, e voou diretamente do alto em direção ao campo de batalha. Aquilo é. Tsunade não pôde deixar de ficar chocada. Mesmo que Tsunade soubesse das informações sobre Shijin pela boca de Naruto, isso era muito menos chocante do que ver a cena com seus próprios olhos. Até mesmo todos os ninjas de Konoha olhavam com medo. Se o Susanoo perfeito de Sasuke já era o suficiente para preocupar e aterrorizar Konoha, o Susanoo de Shijin já os impedia de ter qualquer pensamento de resistência. Como alguém poderia resistir a um homem assim? Claramente. A intervenção de Shijin também tornou impossível a continuação da luta entre Naruto e Sasuke. A batalha dos dois foi facilmente interrompida por uma espada gigante azul clara. A raposa dourada e o Susanoo perfeito roxo não eram páreos para aquela espada gigante. Kuf! Sasuke não mostrou boa vontade com a chegada de Shijin. Neste momento,
Sasuke suspeitava que Shingen sabia do arranjo de Itachi quando lhe disse aquelas palavras após a batalha final. Contudo, o Sasuke de agora, assim como Shingen havia dito, não tinha mais para onde ir depois de causar toda essa confusão. E ele realmente não se sentia à vontade para voltar para Konoha. Além disso, ele realmente não queria voltar para Konoha. Especialmente depois que Sasuke pousou e viu Itachi, revivido pelo Edo Tensei. No meio da multidão, um misto de emoções complexas e raiva passou por seus olhos. Este irmão, Sasuke. Os olhos de Itachi mostravam um leve remorso. No entanto, Sasuke não queria mais olhar para ele, nem queria ter mais qualquer comunicação, porque ele não podia, de forma alguma, aceitar o fato de que Itachi queria mudar sua vontade com o Genjutsu. Itachi poderia ter lhe contado tudo o que queria que ele fizesse. Chega. Madara, que entendia bem esse seu descendente de personalidade semelhante, sorriu levemente e lhe deu uma saída. Sasuke, volte conosco. A ameaça ao mundo ninja ainda não desapareceu de verdade. Precisamos de um adversário para treinar? Kuf. Sasuke bufou, mas não rejeitou a proposta de Madara, e ficou ao lado de Madara, deixando clara sua atitude. Sasuke. Naruto ainda queria impedir Sasuke. Naruto. Jiraiya segurou o ombro de Naruto e balançou a cabeça gentilmente para o discípulo. Seus olhos também olhavam para Madara e Sasuke com complexidade. Seu discípulo não entendia, mas Jiraiya estava perfeitamente ciente. Depois que Sasuke quase destruiu Konoha, os ninjas de Konoha não mais tolerariam essa ameaça tão próxima. Deixar Sasuke ficar apenas traria desconforto a todos ali. Assim como após o ataque da Nove Caudas anos atrás, os ninjas de Konoha odiavam e temiam a Nove Caudas, eles também temeriam Sasuke, que poderia destruir Konoha a qualquer momento. Mas Sasuke não era Naruto. Sasuke não se importava com a aprovação dos ninjas de Konoha, ao contrário de Naruto, que se esforçava ativamente para fazer muitas coisas por Konoha e obter o reconhecimento de todos. Sinceramente, nem mesmo Naruto havia conquistado a aprovação de todos em Konoha até agora. Então, até a próxima. Shingen acenou levemente para o grupo. Um portal espaço-tempo se abriu atrás de Shingen, e a escuridão engoliu ele, Madara, Sasuke e os outros. Tsunade e o grupo de ninjas de Konoha observaram a cena com resignação. O que ela não esperava era que este encontro seria a sua despedida final de Shingen. A partir de então, exceto pelas pessoas da Akatsuki, ninguém mais viu Shingen. O homem desapareceu, como se tivesse sumido e nunca mais apareceu na frente de ninguém no mundo ninja. Fim da fanfic. Extra, Shingen na Era Antiga. Inverno. O tempo estava um pouco frio. Neve branca caía do céu. Uma espessa camada de neve cobria o pátio. A neve branca e ofuscante fazia os pinheiros e bambus no pátio curvarem-se, e também escondia a sujeira nos cantos, como se pudesse encobrir os pecados cometidos pelo mestre do pátio. Esta era a residência de um daimyo. Como líder de um país, o daimyo certamente não suportaria sair neste clima para sofrer o frio e adoecer, mas deveria convocar seus ministros para um banquete. As lareiras ao redor do anfitrião e dos convidados queimavam carvão, espalhando calor pelo quarto e até pelos corredores, tanto que os atendentes precisavam abanar os ministros que sentiam calor. Vamos, beba um gole. O daimyo, sentado no assento principal, levantou sua taça e convidou a todos, rindo ao falar sobre a origem do vinho em sua taça. Gastei uma fortuna e contratei um especialista do Ninshu. Ele roubou este bom vinho para mim depois de matar os plebeus de uma aldeia. Todos devem provar. O vinho tem um sabor muito puro. Realmente vale a pena o dinheiro. O Lord Daimyo está disposto a gastar sua fortuna por um bom vinho, e ainda está disposto a compartilhar conosco, seus subordinados. Sua generosidade é tão vasta quanto o mar. Os convidados no salão riram e elogiaram em voz alta. Eles beberam o vinho em suas taças de bambu, sem se importar se derramavam um pouco nas mãos, e até discutiram com interesse uns com os outros. Por falar nisso, as pessoas do nicho são muito úteis. Essas pessoas são estúpidas, nem precisamos nos preocupar com elas. Alguns deles estavam curiosos sobre o Ninshu, pois essa organização havia crescido gradualmente no continente após o grande desastre. As pessoas desta terra começaram a se acostumar com a existência do Ninshu. Elas sabiam que havia muitos especialistas no Ninshu, que possuíam um poder misterioso que podia resolver problemas para as pessoas. Naturalmente, nem todos no Ninshu eram pessoas virtuosas. Algumas poucas pessoas obtiveram esse poder no Ninshu e ao viajar para o exterior, gradualmente descobriram que essa força tinha um uso maior. Por exemplo, eles podiam se aliar a nobres e daímios em troca de riqueza e glória, podiam matar e saquear para acumular bens, ou podiam roubar mulheres bonitas para serem suas esposas. Essas pessoas ainda agiam em nome do Ninshu, mas não se atreviam a ser muito imprudentes, pois sabiam que o fundador do Ninshu ainda estava vivo. Comparativamente, em vez de usar seus talentos marciais e civis para servir ao imperador, esses especialistas errantes do Ninshu preferiam trabalhar para os poderosos em troca de pagamento. Kuf. Eu os superestimei. Eu ouvi rumores sobre o Ninshu e pensei que eles iriam atrapalhar meu domínio, ajudando esses plebeus. O daimyo, sentado no assento principal, mencionou esses especialistas errantes do Ninshu com escárnio e zombaria. Agora parece que, contanto que tenham desejos, são apenas cães a nosso serviço. Basta dar-lhes alguns ossos para saciá-los e eles se comportarão obedientemente. Que cachorrinhos ingênuos e adoráveis. O daimyo gordo não pôde evitar sorrir ao dizer isso. Sua risada de repente ficou mais alta, e ele riu de forma descontrolada. Hahaha, venham, bebam juntos. Espero que tenhamos mais cães como estes no futuro. Hahaha, é isso mesmo. Hahaha. A sala inteira foi imediatamente preenchida por risadas alegres, e os convidados até aplaudiram o daimyo, pois todos achavam que as palavras do daimyo eram muito sábias. Quem está aí? O rosto do daimyo mudou de repente.
pois ele ouviu aplausos vindos de trás do biombo. O daimyo no assento principal subconscientemente olhou para trás e viu o brilho de uma lâmina, assustando-o, que cambaleou e derrubou a mesa. Pum! O brilho da lâmina cintilou. O biombo inteiro foi cortado por aquele brilho em um instante. Um assassino! Chamem os guardas! Os convidados presentes se levantaram em pânico e terror. Alguns procuravam desesperadamente um lugar para se esconder, outros gritavam alto para os guardas virem protegê-los do lado de fora, e outros tentavam conter o medo para ajudar o daimyo a escapar. Por favor, fiquem em silêncio. O recém-chegado usava um capuz na cabeça, segurava uma espada na mão direita e colocou um dedo na frente dos lábios com a mão esquerda, pedindo que as pessoas presentes se acalmassem rapidamente. Alguns convidados tentaram falar algo. Cipós irromperam do chão de repente. Esses cipós perfuraram diretamente os corpos dos convidados. Eles cresceram instantaneamente dentro dos corpos dos convidados como se estivessem vivos, atravessando-os completamente. O sangue começou a escorrer silenciosamente pelo chão. O local ficou em silêncio. O daimyo se levantou, apoiado pelos 2 únicos ministros restantes. O daimyo se acalmou e afastou os ministros ao seu lado. Ele olhou para o local, agora cheio de corpos caídos, e olhou solenemente para o intruso do banquete. Quem é você, excelência? Tão calmo? Você realmente faz jus a ser o daimyo deste país. O intruso elogiou, exaltando a grande realização do daimyo. Não é de admirar que você tenha conseguido unir um país em tão pouco tempo após aquele grande desastre. Se não fosse pela minha chegada, talvez você tivesse a chance de unificar esta terra. Obrigado, pelo elogio, excelência. O coração do daimyo se acalmou gradualmente, pois construir um país tão rapidamente era de fato motivo de orgulho. Em uma época em que muitos lugares do continente eram apenas vilarejos, ele se apoiou em sua linhagem, vinda de uma família de daimyos antes do desastre. Reuniu um grupo de pessoas e rapidamente estabeleceu um país estável, e estava até aproveitando a oportunidade para se expandir gradualmente para fora. Já que seus olhos conseguem ver parte da verdade deste mundo, permita-me apresentar-me brevemente. O recém-chegado estendeu a mão e removeu o capuz, revelando o rosto de um jovem. Seu rosto era muito sereno, e ele parecia ser uma pessoa gentil. Meu nome é Shigen. No momento estou procurando aqueles que espalharam o chakra pelo mundo, as pessoas do Ninshu. Se Vossa Excelência tiver informações sobre o Ninshu, por favor, não hesite em me informar. Ufa, então é isso. O daimyo respirou fundo, e seu humor relaxou lentamente. O especialista do Ninshu que contratei foi para o sul. Porque eu lhe dei uma nova missão para coletar informações sobre alguns vilarejos no sul. Dizem que os vilarejos lá são muito prósperos. Há quanto tempo ele partiu? Ele partiu há 2 dias. Muito obrigado. Shigen se curvou educadamente em agradecimento. Não há de que, contanto que o mal-entendido entre nós. O daimyo suspirou de alívio, querendo dizer mais alguma coisa ao outro lado para dissipar completamente a inimizade, mas viu a figura do homem desaparecer repentinamente de sua visão. Desculpe, eu não disse que ia te deixar ir. A voz de Shigen ecoou na sala. Aonde ele foi? O daimyo perguntou a seus ministros com surpresa e incerteza. No entanto, antes que ele terminasse a frase, sentiu um calafrio em seu corpo. A espada afiada perfurou seu coração por trás. Por quê? Por nada. Shigen estava atrás do daimyo e explicou calmamente. Apenas te matando, é algo que faço sem pensar 2 vezes. Não precisa ser tão educado comigo. Sua lâmina é muito rápida. O daimyo lentamente abaixou a cabeça, sentindo a força desaparecer de seu corpo. Ele olhou impotente para a ponta da lâmina que havia emergido de seu peito, manchada de sangue escarlate. Que pena. Seu elogio não tem valor de referência para mim. Shigen suspirou com pesar. Ele puxou a espada de repente e, aproveitando a oportunidade, decapitou os 2 ministros aterrorizados atrás dele. A sala inteira ficou manchada de sangue. Shigen limpou sua espada, recolocou o capuz na cabeça, abriu a porta da sala e desapareceu novamente na tempestade de neve. O lugar era quente e adequado para passar o inverno. No entanto, Shigen não tinha tempo para ficar ali. Para um transmigrante recém-chegado, ele não podia perder muito tempo descansando neste mundo ninja da Era Selvagem. Ele tinha que se tornar poderoso rapidamente durante este período. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.